diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso. Versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Versículo 17. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse-á teu servo uma carga da terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Podem sentar em nome de Jesus. Queridos, antes de entrar na mensagem, quero, com a permissão do pastor Ezequiel, já está sabendo o que vamos falar. No dia 30, estaremos aqui comemorando o que? Os irmãos sabem? Aniversário do pastor, presidente, pastor Zé Nascimento. E das que nós lemos, fala de um homem chamado Naamã. A Bíblia diz que este homem era um homem de muitas qualidades. A Bíblia diz que ele era um dos maiores do exército, ou seja, da nação síria. E a Bíblia diz que ele era tido como um dos grandes homens daquela nação. Se chegasse em qualquer locais dos arrebaldos da cidade e perguntassem: vocês sabem quem é Naamã? E as pessoas diriam: sabemos. Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Ele era muito conhecido e era famoso. Quando olhamos para a sua vida e ele chegar até esse patamar, que era comandante do rei da Síria, ele não começou de uma hora para outra, do nada.
Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que um certo homem, por não entender e não reconhecer que é Deus que nos promove, mais uma vez, alguns homens, por não entender e não compreender que é Deus que nos promove, coloca em seu coração que ele só está galgando em tal posição por causa do seu status. Isso aconteceu com um homem chamado Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor ele se torna rei da Babilônia. E quando ele torna-se rei da Babilônia, um dia ele estava andando no seu palácio real e ele olhando para toda a glória daquele templo, para tudo aquilo que ele construiu, e ele disse: porventura, não fui eu, não foi a minha capacidade, não foi os meus intelectos, não foi os meus estudos, não foi todos os meus esforços que eu consegui construir tudo que eu tenho aqui, porventura, não é a minha capacidade, eu não sou cara. E a Bíblia diz que ele ainda estava falando, quando de repente Deus tira dele todos os sentimentos humanos, Deus tira dele todo o conhecimento, Deus tira dele toda a capacidade que Deus havia dado e coloca nele um espírito diferente, coloca nele um desejo de comer até capim. E a Bíblia diz que ele desce as escadas do seu palácio e vai lá para o meio da relva comer o capim. Às vezes, quando nós queremos ser demais, quando o homem esquece que é Deus que o promove, quando nós nos esquecemos que é Deus que tem nos abençoado, que nós somos o que somos, não é porque nós podemos, mas porque Ele quer e porque Ele é. Quando não entendemos isso, Deus só precisa fazer uma pequena coisa. Sim, meu Pai. Aleluia. São duas coisas que às vezes a gente não entende. Deus, ele pega um homem que ele pensa que é tudo, que pode tudo. Não é que todos aconteceram isso porque Deus o fez dessa maneira, mas são as circunstâncias da vida, são a enfermidade da vida. Mas Deus pega um homem, quando pensa que é muita coisa, Deus dobra um pouco a língua dele e ele não consegue mais falar nada. Deus dobra um pouco a sua perna e de repente você chega na pessoa e diz: o que aconteceu? Um homem tinha tanta saúde, um homem tinha prosperado tanto, de uma hora para outra a língua entortou na boca, a perna entortou, ele não consegue mais andar com as suas próprias mãos, ele não consegue mais andar com os seus próprios pés, ele agora está totalmente inóbil, inoperante. Sabe por quê? Porque às vezes Deus precisa nos mostrar que nós não chegamos aonde chegamos apenas com os nossos próprios pés, ou com os nossos próprios passos, ou com a nossa própria capacidade. É Deus que está por trás da sua vida profissional, irmão. Então, se Deus está por trás da sua vida profissional, nada mais justo do que quando chegar naquele dia de você também profissionalmente ser abençoado pelo patrão da sua empresa, você chegar e dizer: Senhor, está aqui o que é meu e está aqui o que é teu. Quantos dizem amém? Amém. Segundo ponto que nós encontramos na vida desse homem chamado Naamã, a Bíblia diz que, segundo ponto, primeiro ponto, Deus tem interesse em abençoá-lo profissionalmente. Segundo ponto, Deus tem interesse em abençoá-lo familiar. Deus tem interesse na sua família. Quando olhamos nesse texto, a Bíblia diz que Naamã, mais uma vez, obteve uma vitória. E ele não sabia, talvez, que aquela vitória que ele havia alcançado sobre o povo de Israel vinha por parte do Senhor. E naquela vitória que ele teve, ele leva uma jovem. A Bíblia não diz a idade, mas quem sabe os 12 anos, 10 anos, não se sabe. Ele leva uma jovem para trabalhar na sua casa como escravo. E quando aquela jovem começa a trabalhar na sua casa como escrava, ela descobre algumas coisas que aquele lar, que aquela família de Naamã estava precisando. Quem sabe ela começou a trabalhar, lavando a roupa e mexendo num lado, mexendo no outro. E ela pergunta para a sua patroa, para a sua senhora, e diz: a senhora é casada? Sou casado e bem casado. Quem é o seu marido? Meu marido é o comandante do exército do rei da Síria, Naamã. Já ouviu falar? A senhora é casada com Naamã? Sim. Me diga uma coisa: por que o seu marido não vem em casa?
porque eles eram casados. A Bíblia diz que Naamã levou uma jovem para trabalhar na sua casa, na casa da sua família. E a Bíblia ainda diz o texto que a menina perguntou para a mulher de Naamã: por que Naamã não vem em casa? E ela responde: olha, ele tem muitas qualidades, mas existe um porém na vida dele. E esse porém faz com que ele não venha à nossa casa. Ele é leproso. E os irmãos que conhecem a Bíblia e conhecem a história sabem que um leproso, ele não podia mais morar na mesma casa com a família. Só para os irmãos terem uma ideia, um conhecimento histórico, quando se descobria que tal homem era leproso, tinha que derrubar a casa onde ele morava e queimá-la. Então Naamã, ele tinha uma casa, era um homem com uma profissão invejável talvez, mas ele tinha uma casa, mas não podia entrar dentro dela. Ele tinha uma esposa, mas não podia abraçar a sua esposa. Ele não podia dar um carinho à sua esposa. Ele tinha talvez filho, mas ele também não podia abraçar os seus filhos. Ele não tinha afago de filho. Ele não podia chegar perto do filho porque a lepra era transmissível. De que adianta ser uma pessoa super profissionalmente realizado e a sua família não poder compartilhar contigo aquilo que eles querem, aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem? Então entra no segundo ponto. Deus, ele tem um particular em trabalhar na sua família. Ele tem interesse em restaurar o teu lar, ele tem interesse em restaurar os teus filhos, ele tem interesse em restaurar a comunhão com a tua esposa. Talvez você não tenha mais abraçado ela, mas nessa noite o Senhor quer entrar da mesma maneira que entrou no lar de Naamã e restaurar a sua família. Eu não sei quanto tempo você está casado e não sei qual foi a última vez que você falou para sua esposa que a amava, mas nessa noite você pode sair daqui e não sei se no meio do caminho aqui dentro da igreja ou quando chegar em casa vai dizer para ela: minha filha, eu te amo, meu esposo, louvado seja o nome de Jesus. Deus, ele tem interesse em restaurar o seu lar. E a Bíblia diz que aquela jovem chega até a esposa de Naamã e diz: olha, de que adianta ter uma cama tão linda e ele não pode vir deitar nela? De que adianta ter os filhos tão bonitos e ele não poder abraçar? De que adianta ter uma esposa tão linda e não poder abraçar? Deus manda aquela jovem para a casa de Naamã, justamente para trabalhar no meio daquela família, tratando de um relacionamento quebrado, de um relacionamento partido e, acima de tudo, levando a cura. Quantos dizem amém? Às vezes, dentro do nosso relacionamento, acontecem coisas que são tão pequenas, tão insignificantes, como aquela jovem, que às vezes nós desprezamos essas coisas tão pequenas. Às vezes nós desprezamos essas coisas tão significantes, mas são justamente essas coisinhas que Deus vai trabalhar para restaurar a sua família. Quantas vezes uma certa época eu levei marmita para trabalhar, minha esposa preparava marmita, e vocês acreditam que as pessoas sentavam comigo na mesa e eles ficavam olhando? Eu abri minha marmita para saber como ela tinha feito, e quando eu tirava o pano, tinha dentro do guardanapo, colocava do lado, tinha dentro 2 ou 3 palitos, colocava do lado, e lá no fundo embaixo assim eu puxava, estava lá: meu amor, eu te amo, você é muito importante para mim. Aí eu colocava lá, colocava assim, e almoçava, mesmo sem fome, aquela comida descia, que era uma maravilha, e as pessoas ficavam olhando para mim e diziam assim: como é que pode? Quantas vezes eu chegava na igreja e tem um papel, e quando eu puxo o papel, tinha dado que ela colocou o papel naquela roupa e uma frase tão linda. Quantas vezes era um pequeno gesto, algumas pequenas coisas que nós fazemos com o nosso cônjuge é o suficiente para Deus entrar e transformar todo o ambiente. Não precisa de muita coisa não, senhores e senhora, não precisa não.
esposa e olhava, coitada, tá dura, não tem um dinheiro, não tem um centavo. Você colocava lá 20 reais. E quando ela ia pegar a cadeira, não, ela estava com 20 reais. Ela ficava feliz, feliz, feliz. Coisas pequenas. Quantos dizem amém? Deus usa coisas pequenas para restaurar casamento. Ele usou aquela jovem na casa de Naamã para restaurar. A Bíblia diz que ela chega na mulher de Naamã e diz: se ele conhecesse o Deus que eu sirvo, se ele conhecesse o Deus de Israel, se ele conhecesse o Deus do profeta Eliseu, ele iria lá e Deus curaria ele dessa lepra. A mulher ficou: não, eu quero meu marido de volta, eu quero a cura dele, eu quero que ele fique bom, gente. E corre lá, leva a notícia de Naamã: prepara aí uma carruagem rapidamente e vai lá a Israel, porque eu fiquei sabendo que lá o profeta você vai ser curado. Terceiro ponto: Deus, além de ele ter interesse na sua vida profissional, ele tem interesse na sua vida familiar, ele também tem interesse na sua vida física. Deus quer curá-lo, Deus quer curar você integralmente, Deus quer te sanar os problemas. Ele não quer ver você triste, Ele não quer ver você cabisbaixo, Ele não quer ver você deprimido. A Bíblia diz que nosso Deus, por isso que um dos nomes do Senhor chama-se Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que cura de todo mal, é o Deus que cura ansiedade, Ele cura estresse, Ele cura ferida, Ele cura ferida da alma. Quando os médicos dizem não tem mais jeito, Ele chega e diz tem jeito. Quando o médico diz acabou tudo, Ele entra no meio e diz ainda tem solução. Louvado seja o nome. Eu não sei qual o problema que está impedindo do seu bom relacionamento do seu lado, não sei. Pode ser apenas uma pequena cura, pode ser apenas uma pequena cura de uma raiz de amargura, de uma pequena palavra que você falou com a sua esposa ou com o seu esposo e aquilo acabou. Pode ser apenas uma pequena palavra, uma pequena coisinha aí para que Deus entre no meio. E a Bíblia diz que os irmãos conhecem o texto. Ele vai lá até o rei, pega as suas cartas e vai até a cidade de Israel, Samaria. E quando ele chega lá, procura a casa daquele profeta. E para surpresa dele, antes do profeta vir, ou seja, o profeta nem chega a sair, alguém manda uma mensagem e diz: olha, Naamã, assim disse o profeta Eliseu, vai até o rio Jordão e mergulha lá 7 vezes. Aí vem algo, irmãos, que chama-se arrogância. Sabe por que muitas vezes somos impedidos de receber as bênçãos de Deus? Arrogância. Sabe por que muitas vezes nós não somos mais abençoados do que somos? Por causa da nossa arrogância. Nós queremos tratar as pessoas com desdém, nós queremos colocar a nossa capacidade acima, o nosso conhecimento, o nosso intelecto vai acima daqueles que não sabem às vezes falar a palavra. Quero dizer uma coisa para os irmãos: eu fui pastor de uma igreja e tinha um irmão que todas as vezes que ele falava o nome de Jesus, ele falava Jesus, e quando ele ia falar o nome de Deus, ele falava Deus, e quando ele ia falar meus irmãos, ele falava em tons de meus irmãos. Só que tinha uma coisa nesse pequeno linguajar: Deus operava, Deus curava, Deus batizava com o Espírito Santo, porque Deus, ele não depende do seu linguajar bonito ou belo. Precisamos despir da nossa arrogância. Obrigada, Jesus. Era mais ou menos o seguinte: Naamã mandou mensagem e disse: ele sabe quem está aqui fora, montado nessa mula bonita, no cavalo, você sabe. Ele sabe que tu é comandante do rei da Síria. E mesmo assim ele não tem o respeito de vir até aqui. Eu pensei que ele ia passar a mão na minha cabeça e ele dizer: recebe a cura, e eu já ia sair sapateando. Não, meu filho. Existe uma coisa muito importante: antes da cura vem a obediência. Há um monte de pessoas que querem ser curadas, querem receber um monte de coisa, mas não são obedientes, não querem obedecer. Dá tempo de contar um negócio rapidinho. Vocês já viram falar? Existe lá na Arábia,
só um pouquinho aqui, só para os conhecimentos, irmão. Existe na Arábia os treinadores de cavalos. E lá existem os cavalos pangarés, que são de qualidade inferior, e existem os puros sangue. Só que os dois se parecem, são muito bonitos, são fortes. Um pangarés e outro são puro sangue. O puro sangue são valores elevadíssimos, porque eles são lá na Arábia, no terreno árido, seco. Então os treinadores de cavalo, eles pegam os cavalos para treinar e eles colocam perto de uma lagoa. E passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, sequidão terrível, tudo preso. E de lá de onde eles estão, eles veem a lagoa lá embaixo. E chega um momento que os treinadores soltam a corda do cavalo e ele sai correndo em direção à lagoa. Só que quando chega no meio do caminho, bem próximo à lagoa, o treinador balança o sino e o puro sangue balança a cabeça assim e volta. Mas quando aí ele diz: esse é o puro sangue, treina mais uma vez e o puro sangue faz a mesma coisa. Mas quando ele pega o pangaré, que o pangaré chega perto da lagoa e ele balança o sino, o pangaré pula, balança a cabeça, dá coisa, chega lá na água, bate, toma, bebe, enche a barriga e volta todo nervoso. Não comparando uns com o outro, mas há pessoas que são tão obedientes quanto puro sangue. Não estou comparando ninguém com animais, eu estou falando em sentido, em termos de obediência. E Naamã, ele fugia muito de um homem dessa qualidade. Vai lá até o Rio Jordão e mergulha lá 7 vezes, você vai ser claro. Quem eu? Conta a outra. Enfim, conseguiram. Vai lá, não. Se ele te pedisse uma coisa mais difícil do que isso, você não faria? Fazia. Então ele só está te pedindo para você ir lá e tomar um banho. Vai lá. E ele foi. Ele foi e os irmãos sabem o que acontece. Por quê? Porque Deus tem interesse em restaurá-lo fisicamente. Ele tem interesse em curá-lo fisicamente. A Bíblia diz que quando Naamã desce todo leproso, ele volta agora com os braços lisos, sem lepra. A Bíblia diz que ele sobe agora com o rosto como se fosse um menino. Aí quando isso entra nele, quando ele vê isso, a Bíblia diz que vem agora algo esplêndido, que foi o versículo que nós lemos. Além de Deus ter interesse na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua cura física, Deus tem um interesse ainda maior pela sua vida espiritual. Deus tem um interesse muito maior pela sua vida espiritual. Aquele homem chamado Naamã, se os irmãos lerem o contexto, os irmãos vão entender que ele oferecia sacrifício a outras divindades. Ele oferecia sacrifício a outros deuses. E quando ele sai da água com essa cura, porque o objetivo da cura física é que Deus te salvou também espiritualmente. Quando aquela mulher chega perto dele, ele disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Ela recebeu a cura e recebeu a salvação. Mesma coisa na mão. Quando ele levanta-se e vê o seu corpo totalmente sarado, a Bíblia diz que ele corre lá no profeta e diz: olha, hoje eu reconheço. Olha que conversão linda, que conversão maravilhosa. Eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Não há Deus como o povo de Israel, não há Deus como o povo dos crentes. Eles podem contar qualquer coisa, mas um Deus que nos salva, um Deus que tem interesse na nossa vida, não, senhor. E quando concluindo, ele chega lá e diz: olha, eu quero fazer um pacto aqui com vocês. Concluído, eu vou voltar para a minha cidade. Aqui é Israel, eu vou voltar para a minha cidade, para a Síria. Só que eu quero levar aqui comigo, vou carregar 2 mulas cheias desse barro, porque aqui Deus trabalha aqui. Eu vou levar as 2 mulas cheias desse barro e vou para a minha cidade. E lá na minha cidade eu vou construir um altar onde eu possa servir e adorar esse Deus. Eu ainda faço um pacto, diz o versículo de número, só lendo aqui para terminar, o versículo de número 17: porque nunca mais oferecerá diz Naamã, esse teu servo, holocausto nem sacrifício
a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe por que Deus tem te abençoado profissionalmente? É para que a tua bênção profissionalmente redunde por tudo isso que falamos e termine, culmine na tua bênção espiritual. Eu não sei qual é o cargo que você ocupa na sua empresa, eu não sei qual é o seu currículo, eu não sei nem se você está empregado ou desempregado, mas eu quero lhe dizer que tudo isso que você tem é porque Deus tem um plano de salvação em sua vida. Sabe por que você tem a família que você tem? É porque Deus tem te abençoado de uma tal maneira que a tua família redunde no final em salvação. Sabe por que você tem essa saúde que você tem? E às vezes até mesmo cambaleando, mesmo às vezes ficando doente, mesmo às vezes ficando fraco de um lado, ficando fraco do outro, mas nessa noite está de pé e está aqui no nosso meio, é justamente para que essa cura redunde no final em cura espiritual. Que o Espírito Santo possa falar mais alto em seu coração e saia daqui nessa noite convicto de tudo isso que você tem e tudo isso que você é, não é por mérito seu, mas é Deus que tem trabalhado para ver você como salvo e indo para a sua casa e dizer: nunca mais eu sirvo a um outro Deus que não seja o Deus que os crentes servem. Que Deus os abençoe, irmão.